Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Mais um pré-jogo aqui pra conta aqui do canal. Vamos falar um pouquinho de Internacional e Corinthians que vai rolar hoje, né? Tô gravando depois da meia-noite, mas considero como amanhã, família da manhã, às 7h30 da noite, direto do Beira-Rio, né? Internacional e Corinthians se enfrentam aí pelo Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Vamos passar aqui algumas informações, vamos debater um pouco esse jogo entre as duas agremiações. O Atlético Mineiro jogou hoje, né, na terça-feira, contra o Juventude e acabou empatando em casa, né? Com esse empate, o Atlético Mineiro passou o Corinthians na tabela, tá? O Corinthians atualmente é o 14º colocado, tá? O Corinthians não vence há 2 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu as últimas 2, perdeu para o Sport e também perdeu para o Flamengo, fora de casa e dentro de casa, respectivamente, né? E o Corinthians atualmente tem 29 pontos na tabela. Na mesma pontuação do Atlético Mineiro, tá perdendo aqui por saldo de gols, se eu não me engano, tá? Caso o Coringão vença, e dependendo de combinação de resultados, dá para passar o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama, o Ceará e encostar ali no Grêmio, no Bragantino, que é basicamente a posição que o Corinthians vem pegando aí, que é 10º, nono colocado, quando consegue uma sequenciazinha de vitórias, né, pessoal? Uma ou duas, dá uma subidinha ali e fica em nono, 10º. O Corinthians ainda não estabilizou no campeonato, né? O Corinthians tá longe da zona de rebaixamento, tá? Ó, o Juventude tem 23, o Corinthians tá a 6 pontos, né? Tá 2 rodadas, né? Mas seria importante já dar essa clareada, né? Não ficar pensando nisso em nenhum momento, né? Aproveitar que os times de baixo não estão vencendo, né? O Santos mesmo, que é o mais próximo da zona, já tá a 4, né? Então, joga para baixo ali os 4 últimos, eles que se dane, né? Você se preocupa com si mesmo, né? O Corinthians, a gente vai falar melhor da equipe, né? Mas tá tendo esse problema de desconcentração, né? Eu acho que é visível que a equipe tem sim escolhido jogos, tá, mano? Em questão de intensidade, em questão do que pode fazer. Enfim, já vou falar mais sobre isso, tá, pessoal? Bom, o Internacional, pessoal, não vem bem também, tá? O Internacional é o 15º colocado, tá? 1 ponto atrás da gente, ou seja, confronto direto para ambas as agremiações, né? Internacional e Corinthians. Eles trocaram de técnico recentemente, inclusive vai ser interessante ver esse confronto da família Dias, né? Pegando o Corinthians, né? Família Dias, que foi campeão paulista aí com o Coringão no começo do ano, foi demitida depois. Foi pro Olímpia, no Paraguai, depois se demitido lá do Paraguai e agora assumiu o Internacional, né? O recorte é pequeno, então eu vou pegar um pouco antes, né? O recorte da família Dias é um jogo, né? Eles empataram com o Juventude no Alfredo Jaconi por 1-1. Pelo que eu vi das informações do jogo, o Juventude merecia ter vencido, né? O jogo jogou melhor a segunda etapa, parece. Mas o Internacional não vem bem, tá, pessoal? São diversas derrotas, ó. Foi eliminado na Libertadores com 3 derrotas consecutivas, né? Perdeu pro Flamengo na ida, depois perdeu pelo Brasileiro em casa, aí depois perdeu de novo em casa na Libertadores na volta, né? 1-0, 3-1 e 2-0 respectivamente. Aí perdeu pro Cruzeiro no Brasileirão por 2-1 em Minas Gerais, bateu o Fortaleza no Beira-Rio por 2-1, tomou um cacete do Palmeiras em São Paulo por 4-1 e perdeu o Grenal para o Grêmio no Beira-Rio por 3-2, né? E depois empatou com o Juventude já com um técnico novo, né? O Roger Machado foi demitido depois da partida contra o Grêmio no clássico deles lá, né? O Inter não vem bem, pessoal. O Inter não vem bem. Eles vivem uma crise aí. Acho que o ponto negativo para esse jogo é saber que a família Dias conhece muito bem esse elenco do Corinthians, que teve pouquíssimas mudanças desde a saída deles, né? Basicamente o Corinthians continua sem o Garro. Na verdade, acho que continua até mais fraco, né? Teve só a incorporação do Vitinho pro elenco, né? Mas de resto, a família Dias conhece todo mundo que joga aqui no Corinthians. Droga, acabou a bateria aqui do notebook, vou parar aqui o vídeo. Bom, graças à mágica da edição aí, vocês não viram aí o que aconteceu, né? Mas voltei aqui pro vídeo. Eu tô pegando as informações do computador que tá ligado aqui, né? E eu fui responsável, igual o Yuri Alberto, e não botei pra carregar, faltava 3%, eu achei que ia dar, né? Enfim. Mas é isso, galera. A família Dias conhece o Corinthians, né? Mas o Internacional não está bem. Acredito que o Ramon lá, o Emiliano, devem estar tentando implementar o 4-4-2, né? Com o Losango, que eles adoram essa formação. O Inter acho que jogava no 4-3-3 antigamente, né? Geralmente os times
de técnicos gaúchos, né? Gostam muito do 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-1-4-1, né? O híbrido do 4-3-3, né, pessoal? Bom, como o Corinthians deve ir a campo, pessoal? O Corinthians fez o último treino aqui em São Paulo, já viajou, já está em Porto Alegre, né? Pelo que eu vi aqui, o Dorival tem alguns desfalques, né? O Yuri, além de ter feito aquela merda lá no jogo contra o Flamengo, né? Yuri cavadinha. Depois, beleza, fez o gol. Depois que ele faz o gol, ele vai comemorar com a torcida e toma um cartão amarelo, né? Desfalque pro jogo contra o Internacional. E é um puta desfalque porque, por mais que a gente esteja com raiva dele, o Yuri tem um ótimo retrospecto contra o Inter, né? Sempre mete gol nos caras, né, mano? Enfim, inclusive no primeiro turno que a gente vai falar aqui, meteu um hat-trick, né? Você tem também o desfalque do Charles com dor no joelho, o Ramalho também que teve estiramento, né? Parece que ele se lesionou com complemento, treinando fora do Corinthians, né? Impressionante, né? O Memphis com super edema, né? O edema que dura geralmente de 7 a 10 dias, já tá no 22º dia de desfalque, né? Muito estranho. E o Gal com problema na panturrilha, né? O Corinthians tem esses desfalques, além do André Carrilho, que tá uma cota aí fora já, né? Com a lesão no tornozelo lá desde o clássico contra a Porcada na volta, né, na Copa do Brasil lá no Ananias, né, pessoal? Bom, com esses desfalques, né, o Corinthians deve ir a campo aqui, segundo a projeção do meu timão, com Hugo Souza no gol, no lateral direito Mateuzinho, a dupla de zaga conta com João Pedro e Gustavo Henrique, na lateral esquerdo Bidu, o meio-campo composto por Raniel, José Martínez, Maicon, Breno Bidon, né, e no ataque Vitinho e Guinegão, tá, pessoal? O time deve ter manutenção, né? Deve ter essa repetição, com exceção do Vitinho no lugar do Yuri, que tá suspenso, né? Cara, o que eu penso, tá? Claro, esse não é o melhor time do Corinthians, né? Inclusive tá sem seu trio. Tava vendo também uma notícia que o Vessone deu, que o Dorival Júnior não conseguiu utilizar nenhuma vez como titulares, né? O trio Gin, né? Garro, Memphis e Yuri no Brasileirão. E agora contra o Internacional, o Dorival Júnior tá completando 19 jogos, né? Um turno, né? No Brasileirão. Só falando de Campeonato Brasileiro, né? No comando da equipe do Corinthians, né? Então, assim, você já perde um pouco de ofensividade nessa equipe, né, pessoal? Mas eu acho, sinceramente, que tem tudo pro Corinthians conseguir vencer essa partida, tá? O Inter não vem bem. Eu acho que vai ser uma partida muito parecida com o que a gente fez contra o Vasco da Gama, tá ligado? No São Januário. Tomara que a gente tenha poder de decisão, né? Que o Guinegão esteja iluminado, né? Que ocorra os destraves no meio campo ali com o Breno Bidon, com o Maicon, né? O próprio Vitinho. Que eu acho que a gente vai conseguir, pode sair com essa vitória, né? O Inter tem toda aquela porra, né? De tentar transformar os jogos com o Corinthians em maiores do que eles realmente são, né? Enfim, a gente tá vivendo essa crise aí, essa briga judicial do Internacional que não ganha Brasileirão não sei há quantos anos, brigando por 2005, né? Por um motivo bastante idiota que eles acham que foram roubados. Inclusive, tem vídeo aqui no canal do Wesley explicando tintim por tintim aí, essa polêmica, né? Que o Inter quer botar aí. Mas enfim, uma choradeira do caralho, né, mano? Então, o jogo, claro que deve ter aquele aspecto de jogo grande, né, assim, de confusão, de faltinhas, né, geralmente Inter e Corinthians é pegado, mas eu acho que o Corinthians tem totais chances de sair com a vitória, até porque o Corinthians vem de 2 derrotas, e essa equipe de jogadores mimados, eles precisam dar a volta por cima e dar a resposta, né, já que eles escolhem jogos, né, geralmente quando a arma tá na cabeça, geralmente a rapaziada corre, né. Tenho sensação que o Corinthians vai levar a melhor pra cima do Internacional, no Beira-Rio com essa equipe aqui, mesmo que desfalcada, mas que fez um bom jogo, fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, né, que é o Flamengo, né, mano, no último final de semana, tá, pessoal? Retrospecto, galera, tava vendo aqui, ó, tem um dado bastante interessante, tá? Foram 99 jogos disputados, né, ou seja, amanhã vai ter o 100º jogo entre Corinthians e Internacional. Foram 41 empates, 33 vitórias do Corinthians e 25 vitórias do Internacional. É bastante equilibrado, né? Tem muitos empates aqui. Eu lembro de vários empates entre Corinthians e Internacional. Enfim. No Beira-Rio, onde vai ser o jogo, são 6 vitórias do Corinthians, até hoje, né? Relativamente pouco. 11 vitórias do Internacional.
Só que ocorreram 23 empates, pessoal, no Beira-Rio em 40 jogos. Ou seja, mais da metade dos jogos entre Corinthians e Internacional dentro do Beira-Rio acabou em empate, né? Esse é o placar que mais aconteceu na história e também o placar que mais aconteceu dentro do Beira-Rio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma boa vantagem. Foram 81 partidas, 27 vitórias do Coringão, 20 vitórias do Inter e mais 34 empates, né? O Corinthians, ele venceu no primeiro turno por 4-2, se não me engano, foi o quê? Foi a estreia do Dorival Júnior? Não vou me lembrar agora, mas foi um dos primeiros jogos do Dorival. Não, o Dorival estreia contra o Novo Horizontino, né? Que a gente vence com o gol do Hector Hernandes pela Copa do Brasil. Mas eu não sei se foi na mesma semana, ou segundo, terceiro jogo, mas o Corinthians bateu por 4-2 no Internacional em Itaquera. O juiz ainda tomou 2 gols lá por falta, né? O Memphis fez gol. Acho que o Yuri fez outro gol também, era pra sair com 4 gols, né? O Yuri Alberto fez um hat-trick naquela partida. Eu ouso dizer que foi uma das melhores partidas do Dorival no comando do Corinthians, tá? Aquele time ainda lembrava muito o time do Emiliano e do Ramon Dias, inclusive. É um time muito mais ofensivo, né? Enfim, o Corinthians jogou muita bola aquele jogo no primeiro turno e venceu por 4-2. Caberia um 5-6, tá? O Corinthians fez o 5-6, mas foram impugnados pelo VAR naqueles lances lá, sabe? Que... Enfim, naqueles lances que, por exemplo, o gol ilegal do Flamengo pode acontecer, mas o VAR permite que você veja um lance há 7 minutos atrás, foi a mesma jogada, né? Mas enfim. Cara, nos últimos anos tiveram muitos empates, tá? Em 2024, a gente perdeu no Beira-Rio, no Beira-Rio não, foi lá no Orlando Scarpelli, né? Por 1-0, era o Antônio Oliveira ainda, aquele time lixo do Corinthians, né? E empatou por 2-2 em São Paulo. Esse jogo aqui é aquele jogo que deu aquele medo do rebaixamento, né? O Corinthians jogou muito bem aquele jogo. Tava vencendo por 2-1 de virada, se não me engano. Ou fez um e tomou empate, algo assim. E no último minuto o Inter faz um gol cagado, assim. O Inter mal subiu o jogo todo, o Corinthians massacrou. Cabia muito mais do que 2 gols aquele jogo, mas acabou 2-2. Em 2023, empate, né? Lá no Beira-Rio por 2-2. E a gente perdeu em casa, acho que foi a última rodada, se não me engano, perdeu por 2-1. Foi até a estreia daquele quarto uniforme, né? Aquele que era off-white, que tem o CP, né? Que a fiel torcida pôde fazer, né? O uniforme do Corinthians, né? A gente perdeu, se não me engano, foi o gol do Romero, se não me engano, esse aqui a gente perdeu por 2-1. Em 2022, na época do Vitor Pereira, tivemos mais 2-2, né? No Beira-Rio 2-2, também tivemos um 2-2 também em Itaquera. Teve uma sequência grande de 2-2, se não me engano. Teve vários empates, tá ligado, mano? O Corinthians tinha vencido por 1-0 lá no Brasileirão em 2020. Olha, mano, tem uma porrada de empate, ó. No Brasileirão de 19, tiveram 2 0-0. Aí no Brasileirão de 2020, o Corinthians venceu com aquele gol do Davó, lembram? E aí teve um 0-0 lá no Beira-Rio, que foi aquele lá aqui do 41 anos, Edenilson, né? Que deu o título pro Flamengo. Aí 2021, 1-1 em São Paulo, depois 2-2 lá no Beira-Rio. 22, 2-2 lá no Beira-Rio e aqui. 2023, 2-2 de novo, né? Lá no Beira-Rio, e a gente acabou perdendo, né? Acabou essa sequência, o Inter venceu 2 seguidas, depois a gente empatou de novo por 2-2 e venceu por 4-2 na última partida, as duas em Itaquera, as duas últimas, né? Mas enfim, cara, não vai ser um jogo fácil, tá? Isso é certeza, deve ser um jogo pegado, deve ser, por diversos motivos, né? A família Dias conhece muito bem a equipe do Corinthians, tá tentando mostrar serviço, né? O primeiro jogo deles dentro do Beira-Rio, mas eu acho que o Corinthians, por estar com a arma na cabeça aí, né? Tá devendo vitórias, e o Inter não estar bem, né? Eu acho que o Corinthians vai fazer uma partida consistente aí, acho que deve sair com a vitória de dentro do Beira-Rio, tá? Tô sinceramente achando que vai dar bom pra nós. Certo? Amanhã a gente volta com certeza com o pós-jogo aqui, acho que deve sair bem na sequência, tá? O jogo de casa, obviamente, não vou ver o jogo lá de Porto Alegre, e aí acabando o jogo já faço o pós-jogo pra vocês aqui naquele pique, certo? Dito isso, pessoal, por favor, deixa o like do vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!